Bom, estou aqui dessa vez não para dar nenhuma aula específica, não para falar sobre algum assunto teológico, mas para informar que eu não tenho mais nenhuma relação com a Igreja Puritana Reformada. Muitos anos atrás, eu conheci um pastor. Ele era um pastor congregacional. Nós interagimos muito bem juntos. E daí, ao tentarmos trazer uma maior uniformidade, talvez um padrão histórico, alguma coisa assim, para dentro da UISB, acabamos convidados a nos retirar e nos retiramos com nossos grupos, congregações ou o que quer que fosse. E assim surgiu a Igreja Caleana, Igreja Congregacional Caleana. Foi uma boa época, uma época equilibrada. E em algum ponto no caminho da história, a Igreja Caleana foi aos poucos se transformando. Após o falecimento desse pastor, o pastor, o reverendo Mir, a igreja foi absorvendo doutrinas que não faziam parte da sua herança, não faziam parte da herança caleana, não faziam parte da herança de Spurgeon e de outros, onde ela se localizava então. A igreja foi absorvendo essas doutrinas e eu me considero responsável por trazer essas doutrinas para a igreja. E nesse ponto eu gostaria de me desculpar com todos que foram prejudicados de alguma forma em suas vidas, muito prejudicados, eu poderia dizer até, com essas doutrinas estranhas. Foi a aquisição de um missionário dos Estados Unidos, aqui onde eu me encontro hoje, que trouxe para o Brasil para que ele pudesse estar bem adequado à igreja. Nós cedemos muito facilmente a essa tentação. Então foi a entrada desse missionário que levou para o Brasil as doutrinas ligadas a um movimento, um grupo. É difícil precisar, localizar o que eles são. Eles são mais um movimento do que uma denominação. Eles estão em várias denominações, eles estão dentro de igrejas comuns. E no momento eu prefiro não determinar um título específico para eles. Mas, no geral, eles se identificam. Eu não concordo com essa identificação, mas eles se identificam como covenanters ou puritanos reformados. Não gostaria de, com essa citação, trazer nenhum tipo de peso àqueles que originalmente usavam esse título. Vou entrar em qualquer mérito sobre essa questão. Pois bem, esse grupo aqui dos Estados Unidos, disperso, como se fosse um movimento, em muitas denominações, em muitos grupos, em muitas casas, simplesmente disperso e, ao mesmo tempo, dividido contra si mesmo. Esse grupo infiltrou, infelizmente, aos poucos, a Igreja Caleana, então a Igreja Puritana Reformada, com as suas doutrinas. Bom, então, eu participei dessa fundação da Igreja Congregacional Caleana. Me considero também o responsável por trazer esses ultracovenantes para o Brasil. E apoiar de muitas formas o crescimento deles em vários outros países do mundo. Para minha grande decepção, com o passar dos anos, percebi que as suas doutrinas não eram nem bíblicas, nem históricas. E o efeito dessas doutrinas corroeu, consumiu a minha família e a família de muitas pessoas que um dia fizeram parte dessa igreja. As coisas que eu experimentei dentro do meu próprio lar, coisas que só podem ser explicadas pela insanidade, pela ação de algum ente maligno, coisas que derivam diretamente dessa doutrina, dessa
predisposição a- ao ódio e à guerra e à destruição. Então, isso consumiu o que eu tinha ali de mais precioso. Chegando ao ponto de que, há alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, as coisas que estavam acontecendo dentro das casas das pessoas da igreja começaram a se tornar muito difíceis para mim de suportar, sustentar e concordar. Mais uma vez, eu só posso expressar minhas desculpas, meu arrependimento por ter, de alguma forma, tolerado, ajudado, participado de doutrinas desse tipo. E que tipo de doutrinas são essas? A justificação da violência e da tirania na igreja e na família. Racismo e toda forma possível de degradação. Tudo se tornava uma piada, tudo se tornava uma jogo, uma brincadeira. O amor pelo poder, o amor pela destruição e pela dor era era o combustível daquela igreja, daquelas igrejas que estavam ali associadas, muito mais do que o amor por Deus ou pelo Evangelho. Assim, eu, nesse vídeo, comunico que eu não participo, não estou mais de forma alguma ligado a essa igreja, a Igreja Puritana Reformada, ou a esse movimento, o qual aqui tenho me referido como uma certa forma de ultra-covenanters, um tipo de reformado presbiteriano, seja lá o que for exatamente isso. Me afasto dessa igreja, de todas as igrejas relacionadas a essas doutrinas, e de muitas outras formas pelas quais a tradição humana se torna mais importante do que a Escritura Sagrada. Não nego a importância e a utilidade da história, mas de forma alguma, não importa quem seja o representante, não importa qual seja o número, não importa qual seja o cenário em que isso aconteceu, de forma alguma, uma interpretação de origem humana sobre um versículo, um texto bíblico, pode ser mais importante do que a interpretação que é propriamente adequada àquele texto. Não importa por quantos séculos a tradição possa ter imposto aquela interpretação, não importa qual o nome do teólogo, não importa qual o nome do comentarista, não importa nada. E existem questões que têm de estar acima de todas as outras. E duas questões têm de estar acima de todas as outras, que são a liberdade e o amor. Toda interpretação que ofende a liberdade ou o amor não pode ser uma boa interpretação. Nenhum tipo de humilhação, perseguição, de violência, de coerção, de escravidão, nenhum tipo dessas coisas, em nenhuma instância civil, familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre pastores e discípulos, nenhuma dessas questões, nenhuma dessas coisas pode ser mais importante do que o amor e a liberdade em Cristo Jesus. Infelizmente, nesse momento de ruptura, que eu pensava, que eu me planejei, que eu me programei, orei a respeito, esperei que fosse um momento brando, relativamente longo,
se tornou um confuso e terrível emaranhado de escândalos. Eu viajei do Brasil para outros países, para o estrangeiro, com o objetivo de carregar comigo cartas falando sobre uma maneira apropriada, bíblica, de tratar da igreja, de todos os aspectos da igreja, especialmente um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade, entre o amor e a santidade. E nessa carta, eu pedia pelo castigo de algumas pessoas que usurparam o ministério e que se fizeram tiranos sobre suas famílias e sobre as congregações, igrejas, o que quer que fosse. E por causa de um acumulado de mentiras e de maldades sem precedentes. A ideia era unir pessoas que tinham pontos de vista bastante diferentes até, dentro do mundo inteiro, criando uma nova igreja. Infelizmente, toda essa luta pela liberdade, essa ideia de que as pessoas poderiam se unir em grupos autônomos e autogerenciados à parte da estrutura eclesiástica para ter comunhão com Deus. A ideia de que deve-se dar mais liberdade em vários pontos práticos, sem abrir mão do que a Bíblia ordena. Todas essas ideias que eu vim com cuidado e com desejo de defender e viajei com esse objetivo, deixando recado na minha família muito claro. No dia, depois de eu ter saído em viagem, eu deixei claro para os meus filhos que eu não voltaria antes de setembro, porque eu tinha muitas coisas para fazer. E onde eu ia e o que eu ia fazer, tudo foi deixado bem claro para eles. Eu viajei com a minha consciência limpa, mas descobri que as pessoas não desejavam de forma alguma isso. Elas não queriam essa intromissão, elas não queriam que nada disso viesse a público, elas não queriam conversar sobre esses assuntos, sobre toda a sorte de maldade perpetrada dentro das famílias e dentro das igrejas, em nome de uma suposta filiação histórica. E nessa briga, acabou que um escândalo, um problema pessoal muito delicado para mim, se tornou útil na mão deles. Questões que eu sofri dentro da minha família, por causa dessas doutrinas de ódio e de tirania, que eu considero, mais uma vez, responsabilidade minha, tanto a levar isso para o Brasil, quanto a aplicar isso na minha família. Eu me arrependo amargamente disso tudo, realmente, terrivelmente, e é uma coisa que eu terei de carregar essa responsabilidade comigo pela vida toda, de ter aplicado isso em casa, de ter trazido isso para a igreja. Me arrependo terrivelmente. E a situação delicada que a minha família se encontrava por causa da aplicação dessas doutrinas, porque o cenário que essas igrejas criam é um cenário de isolamento, onde as pessoas vivem sem contato umas com as outras, sem contato com os familiares, sem contato com autoridades, sem contato com médicos, sem contato com escolas. E por isso é um cenário onde as pessoas podem fazer o que quiserem dentro de casa e ninguém descobre. A criação desse cenário, que eu achava que era um cenário positivo, no entanto, permitiu a pessoas malignas fazerem coisas terríveis e não serem descobertas. E hoje eu percebo que esse isolamento, como eu fui alertado por um bom professor
Escócia, há muitos anos atrás, mas não deu ouvidos. Esse isolamento ele é negativo. Ele cria um cenário ideal para toda sorte de malignidade. Eu me arrependo de ter trazido essas doutrinas para a igreja e para minha casa. Terrivelmente. E eu renuncio a tudo isso. E, infelizmente, as pessoas que não querem que essas coisas venham a público, as pessoas que amam essa violência e tudo mais, e particularmente se elas creem nisso, eu digo que é um problema delas. E se elas seguem assim, não estou aqui com o objetivo de discutir essa questão para convencer ninguém, eu estou aqui só para informar que eu estou fora disso e que eu me arrependo de tudo isso. Um dia toquei todas essas doutrinas, todas essas coisas. Eu vi aqui, eu viajei por vários lugares, vários países e eu vi muitas famílias, muitas pessoas destruídas por causa desses ensinamentos. E coisas horríveis acontecendo dentro de igrejas que eu antes admirava. Coisas horríveis sendo praticadas por pastores que eu antes admirava. Pastores que endossam a igreja publicamente, ou endossaram no tempo passado, com vídeos na internet. Então, meu objetivo é deixar bem claro, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu me arrependo de um dia ter me envolvido de qualquer forma com isso, de ter trazido isso para minha casa. Eu sei que isso causou um dano irreversível dentro do meu lar, dos meus filhos. E alguém, desse pessoal que gosta dessas coisas, o pessoal que quer viver essa vida de violência, de tirania, de maldade, eles, de alguma forma, entraram em contato com alguém que tinha um ódio anterior por mim e prepararam uma situação contra mim, prepararam um escândalo contra mim. E levantaram, eu não sei quantas acusações contra mim. Eu não sei quantas. As pessoas me ligam, as pessoas me escrevem, me mandam e-mails. E cada pessoa que me escreve, que me manda um e-mail, que me telefona, tem uma acusação diferente. Fala, ó, disseram que você está por aí fazendo tal coisa, disseram que você está por aí fazendo tal coisa, disseram que você cometeu isso, que você cometeu aquilo. Não dá para contar, e cada semana é uma hipótese diferente. E tudo isso parece muito crível para muita gente. Por quê? Porque pessoas que eram do meu círculo próximo estão usando essa autoridade de dizer: ah, eu fui amigo dele, ah, eu fui presbítero da igreja dele, ah, eu visitei a casa dele, ah, eu fui casada com ele. Essas pessoas estão usando isso, essa autoridade de eu conheço ele pessoalmente, para dar credibilidade a qualquer acusação insana que elas possam criar. Qualquer coisa que elas possam. Elas simplesmente baseiam nisso. Elas simplesmente dizem: ah, ele fez tal coisa. Por quê? Porque eu estou te dizendo, eu sou a vítima, eu sou parte disso. Ah, eu fui na casa dele, eu conheço a casa dele, eu vi a casa dele, eu era da igreja dele. Então eu estou te dizendo, eu vi que ele fez tal coisa. E dá uma credibilidade terrível. Não importa. Não importa o que seja, não importa o que eu faça. Não importa se eu posso mostrar qualquer tipo de documento, não importa se eu posso mostrar textos de WhatsApp, não importa se eu tenho e-mail, não importa, nada importa. Porque soa muito mais credível para todo mundo esse contato pessoal. Alguém vem e diz: aconteceu isso, acredita em mim, sou a ex-esposa dele, acredita em mim, sou o presbítero dele, acredita. Quando as pessoas vêm e falam isso, é muito mais credível do que qualquer coisa que eu possa apresentar. Eu só posso lamentar. Só posso lamentar esse bando de hienas, essa gente maldosa e cruel, que usa os dramas privados da minha casa para ferir a minha reputação, para com isso proteger
essas coisas que eles querem fazer e que eles acreditam. Tudo que eu peço é que me deixem em paz. Não o que eu peço é me deixem em paz. Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero discutir nada. Eu não estou tentando trazer nenhum tipo de vingança ou de justiça contra ninguém. Por favor, as coisas que foram postadas em nome da Igreja Puritana, as coisas que foram postadas em nome do Instituto Mother's Day, não são todas coisas que eu creio, não são coisas que eu escrevo, não são coisas que eu faço. Passaram por mãos de outras pessoas. Eu não nego que eu tive, sim, voto, participação, voz em muitas coisas que hoje eu me arrependo. Mas não pense que tudo o que está escrito foi publicado no nome do Mother's Day é porque o Ademir quis fazer isso, a Igreja Puritana Reformada foi porque o Ademir quis fazer isso. Muita coisa eu engoli a seco, muita coisa eu fiz a contragosto porque achava que era o dever da igreja, muita coisa foi alterada depois de eu ter escrito. E mais uma vez, eu me arrependo de todas essas coisas e o que eu peço é me deixem em paz, seguir a minha vida em paz. Eu estou fora da igreja, vocês podem falar o que quiser de mim, eu não tenho a pretensão de tentar convencer ninguém, de tentar defender ninguém, não tenho a pretensão de entrar no mercado de disputa de fé reformada ou qualquer coisa desse tipo. Eu tenho a meu caminhar, eu tenho a minha fé, a minha forma de comunhão com Deus e eu permaneço nisso e permanecerei no meu canto mais discreto quanto eu puder ser dentro das coisas que eu faço, dentro do que Deus me der permissão e me levar para fazer em relação ao meu futuro, que eu não sei qual vai ser, porque as pessoas estão literalmente destruindo tudo o que eu tenho. Elas estão fechando meus contatos com clientes, eles estão tentando estragar o meu emprego, eles estão tentando eliminar qualquer tipo de amigo, de apoio. Eles estão atacando absolutamente tudo o que eu tenho para destruir nessa sede de vingança, nessa vendetta, nisso que eles acham que é o evangelho, que eu não acredito que isso seja o evangelho. Destruir pessoas não é o evangelho. Então tudo que eu peço é, me deixem em paz. Eu não vou começar nenhuma igreja nova. Eu não vou insistir em nenhum tipo de denúncia. Vocês têm que acabar com esse grupo, vocês têm que acabar com essa seita. Não vou insistir em nenhum tipo de denúncia. Eu não vou perseguir ou caçar vocês de forma alguma. Eu só vou seguir a minha vida de acordo com aquilo que a minha consciência permite. Em relação a qualquer acusação que vocês façam, qualquer, eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês podem questionar o tempo, a forma como algumas coisas aconteceram. E o tempo, a forma como algumas coisas aconteceram, não foi o meu planejamento. Foi o que vocês me empurraram a fazer e o que vocês me cercaram e me jogaram na minha vida. Então vocês podem julgar como errado o efeito do que vocês mesmos me empurraram para fazer. O que vocês mesmos armaram contra mim é o que vocês podem dizer. Ah, ele fez isso no tempo errado, da forma errada. E é o máximo do que eu posso dizer para vocês que aconteceu. É o máximo. Talvez vocês acreditem. Com razão de alguma desordem. Eu não tinha intenção e não gosto da desordem. Mas eu falo de toda certeza, da mais tranquila consciência, eu fiz tudo de acordo com a lei de Deus. E qualquer coisa que pareça que não, é porque alguém está fazendo não ser de acordo com a lei de Deus agora. Quando eu cometi as ações que eu cometi, quando eu tomei as decisões que eu tomei essas decisões, eu pratiquei essas ações com a minha consciência limpa, fazendo tudo de acordo com aquilo que eu compreendo que seja a lei divina. E qualquer coisa que não se alinha com essa lei, não se alinha porque vocês, inimigos, vocês, meus perseguidores, manipularam, torceram, adulteraram documentos, fizeram falsos testemunhos para dar a impressão de que era alguma coisa maligna. E mais uma vez eu vou dizer, eu não quero convencer ninguém. Não estou pedindo por nenhum tipo de
apoiadores, não quero formar um time, não quero fundar uma nova igreja, começar nenhum novo movimento, nada. Quero distância de tudo isso. Quero viver a minha vida em paz com a minha consciência diante de Deus, minha consciência limpa, meus pés limpos, minhas mãos limpas. Eu quero só isso. Vamos orar. Deixem em paz para eu seguir a minha vida. Eu não tenho mais nada a ver com vocês. Não estou abrindo nenhuma igreja reformada para competir com a igreja de vocês. Não estou denunciando ou destruindo o grupinho. Não. Eu quero só viver a minha vida em paz. Então, parem de me perseguir, por favor, e me deixem seguir minha vida em paz. Eu não tenho mais nenhuma relação com a Igreja Puritana Reformada ou com nenhuma igreja dessas reformadas, presbiterianas, o que quer que vocês queiram chamar. Não tenho nenhuma relação com nenhuma dessas igrejas. Não usem meu nome, não pensem que eu faço parte deles, não me julguem como se eu fizesse parte disso. Eu estou fora de tudo isso e quero distância de tudo isso.